Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, nós vamos falar de geopolítica, que embora o Rock tenha anunciado, o professor Rock, o professor, né, aquele careca simpático, se é que vocês me entendem, mesmo que o Rock tenha dito que a geopolítica morreu, ela não morreu, tá, gente? Não morreu. E tem muita gente precisando entender as questões da geopolítica, né? O Trump está sacudindo aí as avaliações dos liberais, que são, em geral, idealistas, e agora estão todos de calças curtas, tentando dar plot twist carpado naquilo que vinham dizendo, para tentar encaixar o Trump e tudo que está acontecendo dentro das suas análises ideologizadas. Então vamos colaborar para esse debate, é um debate que a gente está acompanhando, acho que a gente tem algumas coisas para ajudar, e vamos reagir aqui a um vídeo da BBC News Brasil, que às vezes funciona como um bom pano de fundo para a gente discutir aqui, e esse especificamente está intitulado Trump inaugura nova era de imperialismo global. Será? O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Deixa o teu like, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Explorar os minérios da Ucrânia, assumir o controle da faixa de Gaza, comprar a Groenlândia, anexar o canal do Panamá, tornar o Canadá um estado americano. Todas essas propostas foram feitas por Donald Trump em apenas 2 meses como presidente. Ainda não está claro como ele pretende mesmo seguir em frente com os planos. A maior parte dessas propostas sequer são propostas de fato, tá? Nós já falamos aqui, mas vamos repetir. Isso é parte da estratégia de comunicação, e não só de comunicação, a própria estratégia política do Trump, que é flodar a mídia. Flodar a mídia com notícias bombásticas, com declarações estapafúrdias, com assuntos polêmicos, e isso confunde a mídia, confunde os adversários e abre espaço para as manobras políticas dele. Veja, ele anuncia um monte de barbaridade, e depois a maior parte dessas barbaridades são descartadas, e algumas delas ele consegue levar adiante, tá? Então isso é uma estratégia de comunicação, e mais que isso, isso é uma estratégia política do Trump. Eu diria que com certeza não faz parte dos objetivos do Trump anexar o Canadá. Agora, para romper com um parceiro econômico histórico que nem o Canadá, é necessário que ele crie alguma tensão política. E como assim romper com o Canadá? Está bastante claro que o Trump está disposto a criar uma nova conjuntura tarifária global. Tá? A chance maior é dessa nova conjuntura produzir uma inflação nos Estados Unidos e no mundo. E aí ele pretende domar essa inflação nos Estados Unidos com intervenções na economia. Por exemplo, ele acabou de anunciar que vai tentar, e a gente não sabe ainda como ou se ele vai fazer isso, mas ele anunciou que vai tentar impedir os produtores de alimentos dos Estados Unidos de exportar alimentos, a fim de segurar um pouco a pressão inflacionária lá. Eu até achei legal, porque isso pode dar uma ideia interessante pro Lula, né, gente? A gente comentou isso aqui há poucos dias. Olha, pouca coisa o governo poderia fazer agora em relação ao preço dos alimentos, mas uma das coisas é entrar nessa guerra, que é uma guerra que o mundo está travando, que é proteger o seu mercado consumidor de alimentos, a segurança alimentar do país, quem sabe impondo aí uma tarifa de exportação, né? Mas isso seria comprar uma briga muito ferrenha com o setor do agronegócio. Não acredito que o Lula esteja disposto a fazer isso, porque não é do feitio dele. Agora vamos lá, né? Tá só começando, vamos deixar o vídeo rolar um pouquinho aqui. Mas essa retórica tem levado analistas a especularem sobre o início de uma nova era de imperialismo americano no mundo. Algo que foi reforçado no primeiro grande discurso. O ponto, tá, galera, que a gente tem que entender assim, ó. Eu não gosto dessa tese de nova era de imperialismo. Por quê? Porque o imperialismo é parte constituinte do capitalismo. Não há capitalismo sem imperialismo, né? O capitalismo e o imperialismo são quase que sinônimos, né? O imperialismo seria o estágio superior do capitalismo. Portanto, os Estados Unidos nunca deixou de ser imperialista. O que acontece? Mudam as práticas imperialistas. Mas o imperialismo não deixa de existir jamais. Curso de Trump no Congresso americano. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it, and I think we're going to get it.
one way or the other, we're going to get it. E na tensa reunião de Trump com o presidente da Ucrânia para discutir a ajuda militar para o país, que acabou sendo pausada por ordem do republicano. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Eu sou Júlia Brown, da BBC Brasil, e neste vídeo explico as estratégias de Trump vistas como imperialistas e as possíveis consequências para o resto do mundo. Para começar, vamos colocar em contexto. Imperialismo é definido como uma política de Estado para ampliar o poder e o domínio de uma nação, seja pela aquisição de territórios ou pelo controle político e econômico. Tudo bem, ok, tá. Vamos dar um voto de boa fé aqui para essa definição. É ruim definir assim, mas é isso, é muito mais, hoje em dia, uma questão econômica, tá? Isso que a gente tem que entender o imperialismo como uma questão econômica, né? Que envolve a dominação dos capitais, dos centros mais produtivos e a exportação desses capitais para os polos menos produtivos. Então o imperialismo ele se dá por uma dominação econômica via exportação de capitais. Porém não é só assim. Também existe todo um aparato que pode ser militar, que pode ser via contratos, acordos desiguais, até mesmo invasões militares, tá? Bloqueios econômicos, tudo isso também pode ser entendido como imperialismo. E historicamente ele se constitui como a ação de um império no sentido de se expandir, tá? Ou até mesmo, também aqui exacerbando um pouco, a própria corrida colonialista, como uma ação imperialista das potências coloniais, no sentido de dominar espaço global. A Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito imperialista, ou seja, os países capitalistas disputando áreas de influência, mercados consumidores, para a sua exportação de capitais. Hoje a gente vive já há bastante tempo, nessa era do fim da história, uma hegemonia imperialista dos Estados Unidos, que agora está sendo questionada pela rápida expansão da economia chinesa, obrigando os Estados Unidos a uma forte reação, que é o que o Trump está fazendo. Essa reação já estava vindo antes, pelas mãos dos democratas, como fabricando novamente conflitos que poderiam desembocar num conflito total, para utilizar esse conflito total como forma de arrumar a economia dos Estados Unidos, a exemplo das outras guerras totais que sempre serviram à economia dos Estados Unidos. A estratégia do Trump parece ser diferente, parece ser focar mais na América para os americanos, mais em uma guerra tarifária, mais num enfrentamento no sentido de repatriar forças produtivas canalizadas para o Sudeste Asiático e que vem proporcionando, não só isso, mas também isso, o avanço chinês. Me parece mais essa a luta do Trump. Você talvez pense imediatamente nos impérios romano, otomano ou britânico, ou seja, regimes que expandiram muito suas fronteiras, foram extremamente dominantes em suas épocas e colonizaram diferentes partes do mundo. Esse modelo se esgotou, mas segundo muitos historiadores, um formato mais moderno de neoimperialismo continua vigorando. The dynastic empires, most of them ended at the end of the First World War, and with the decolonization process in the 1950s and 60s brought an end to the overseas colonial empires. So the idea was that from now on, empire would be a thing of the past and that the future would be to a world of more or less equal nation states that create a rules-based international order. But what we see is slightly different. Nesse sentido, há quem diga que os Estados Unidos criaram um novo modelo de imperialismo focado na instalação de bases militares em diferentes países, no controle econômico e em intervenções para mudar regimes pelo... Veja, as bases não são o imperialismo em si, elas são o suporte. Elas são o seguro. Então é importante, eles minaram o mundo com suas bases. Mantêm o mundo sob permanente ameaça. Isso sempre foi muito mais velado, porque não havia necessidade disso ser mais escancarado. O que o Trump está fazendo agora é simplesmente dizer, olha, que nem ele falou lá para o premier britânico, que está incrivelmente mantendo quase que sozinho a guerra da Ucrânia, vocês se ligaram nisso? Para que ele está fazendo isso, gente? Por que a Inglaterra agora resolveu
fazer questão de manter a guerra, para enfraquecer ainda mais a Alemanha, que disputa com a Inglaterra a hegemonia na Europa. Pois bem, o Trump chamou o premier britânico lá e escancarou na cara dele. E aí, vocês vão enfrentar a Rússia sozinhos? Vocês conseguem? Riu da cara dele. Mas vocês já repararam numa outra coisa do Trump? Por isso que eu digo, tem que ter cuidado fazer essa avaliação. O Trump não ameaça nenhuma nação que de fato possa se transformar num inimigo bélico. Veja como ele tratou no seu primeiro mandato a Coreia Popular. Ele ameaçou jogar bomba no Kim Jong-il? Ou ele foi lá num ato histórico dialogar? Da mesma maneira que ele trata a Rússia. Ele não humilha publicamente a Rússia da maneira que ele humilhou Macron, que ele humilhou Zelensky. Quando ele trata da China, ele também não está ameaçando com a guerra, ele está ameaçando com uma guerra comercial. Você viu o Trump falando em invadir Hong Kong, em se meter na questão de Taiwan? Há poucos dias, o Trump deu uma declaração em relação ao Irã. Mas se você prestar atenção no que ele falou em relação ao Irã, ele não disse, nós vamos lá e vamos explodir o Irã. Ele foi questionado sobre se houvesse um plano iraniano de assassiná-lo, o que ele faria? Aí é lógico. Ele respondeu, eles seriam obliterados. Não ia sobrar nada. Se eu ou qualquer um do primeiro escalão do meu governo sofrer qualquer tipo de atentado, nós vamos obliterá-los. Mas qual é o ponto dessa declaração do Trump? Não existe tal plano, gente. Não existe tal plano. E o Trump sabe disso. Então, na verdade, ele não está fazendo ameaça nenhuma, porque ele está dizendo, olha, se fizerem isso comigo, mas isso não está em cogitação. Quem é que o Trump está enquadrando? Ele está enquadrando os seus estados satélites. Como agora a guerra econômica com o bloco de capital liderado pela China ficou quente, ele está utilizando como arma geopolítica enquadrar os seus estados satélites. Ele quer que a Europa entenda que é uma semicolônia, ele quer que o Canadá e o Japão entendam que são semicolônias, ele quer que a América Latina entenda que são colônias, ele quer mostrar que manda, e ele quer mostrar que manda porque ele é belicamente dominante, economicamente dominante, e o objetivo dele é enfraquecer economicamente a China. Ele pode querer uma guerra com a China? Talvez, mas isso não está no horizonte próximo do Trump. Muito menos da China, que eu imagino que deva estar se preparando para isso, ganhando tempo para isso, porque sabe que isso pode ser inevitável. Mas é isso, tá, gente? Reparem como o Trump fala com seus estados satélites, com seus subordinados, e como que ele trata com seus verdadeiros possíveis adversários. Pelo mundo. Esse mesmo raciocínio valeria para muitas outras potências pelo mundo, e eu vou falar disso já já no vídeo. Mas então por que Trump, em particular, tem sido chamado de imperialista? Segundo os especialistas que eu consultei, o posicionamento dele difere muito do adotado pelos antecessores na Casa Branca. Donald Trump é o primeiro presidente americano em mais de 100 anos a defender a expansão do território do país. Mesmo antes da posse, ele mencionou a intenção de tomar o controle do Canal do Panamá, para se opor a um suposto favorecimento comercial da China. China's running the Panama Canal. We're going to take it back or something very powerful is going to happen. O republicano disse que não descarta usar a força... Viu? O objetivo, na verdade, é afetar a China. Tá? E muito mais uma bravata, gente, porque o Canal do Panamá, ele, para determinados tipos de navios, inclusive já está obsoleto. Tá? Então é uma bravata. militar para tomar tanto o Canal do Panamá quanto a Groenlândia, território da Dinamarca que tem riquezas minerais e posição geográfica estratégica. E tudo isso fora as insinuações a respeito do Canadá. Why would we pay $200 billion a year in subsidies? Tipo, com o Canadá foi um outro tiro no pé. Eu acho que não tem como dar certo o que o Trump está fazendo. Eu acho que a consequência disso vai nos afetar porque há de produzir inflação no mundo todo. Tá? Mas há de produzir inflação também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não convivem bem com inflação. Eu digo numa boa que eu quero ver o pau cantar lá. Porque eu acho que o epicentro do capitalismo tem grande potencial disruptivo também. Porque poucas nações são tão doentes, tão adoecidas quanto a nação estadunidense.
tá? Mas isso vai nos afetar, porque há de produzir inflação aqui também. To Canada when they're not a state. You do that for a state, but you don't do that for somebody else's country. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Você talvez se lembre de que ele também sugeriu tomar o controle da faixa de Gaza para transformar a região palestina em uma, entre aspas, Riviera do Oriente Médio. E agora quer um acordo para explorar as riquezas minerais da Ucrânia como compensação pelos bilhões de dólares que os Estados Unidos gastaram para ajudar o país na guerra com a Rússia. Que engraçado, né? Porque esses bilhões de dólares, na verdade, foram vendidos em armas para a Ucrânia. A indústria bélica estadunidense já ganhou essa grana, né? A partir dos empréstimos e tudo mais que a Ucrânia vem contraindo. Mas era óbvio que ia acontecer isso, né? A aventura do Zelensky foi perder o seu país. I don't think you'd be a tough guy without the United States. I mean, your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. Nós temos vídeos mais detalhados sobre todos esses pontos. Vamos deixar os links aqui na descrição deste vídeo. Mas o fato é que todos esses comentários e planos acenderam o alerta da comunidade internacional. What Trump is doing now could fall into the category of things that other presidents have done because the U.S. wields such an outsized power. But there is something that strikes me as new that is entirely driven by the man's own psychology and ego. Those who followed him... A gente não é por ego de ninguém. Ele pode ter o ego do tamanho do sol. Mas o motivo é econômico, tá, gente? É bobagem. They tell us that he thinks of himself very much as sort of like a king figure or an emperor figure. O último presidente americano a propor esse tipo de expansão do território americano foi William McKinley, no final do século XIX. Foi quando os Estados Unidos anexaram Porto Rico, as Filipinas, o Havaí e a ilha de Guam. No discurso de posse, Trump inclusive citou McKinley como exemplo. E para o historiador Eric Storm, a forma como o presidente americano trata certos países também remete a grandes impérios do passado. He treats smaller states as kind of vassal states. So he doesn't take the opinion of Ukraine into account when he discusses the peace process with Putin. He doesn't negotiate with Latin American countries when he sent illegal immigrants back. So his way of doing is very much unilateral. É um sintoma de um império em agonia, gente. Ele está precisando se reafirmar. Consegue compreender? Então, exaltar a grandeza, bradar grandeza, ameaçar seus estados satélites politicamente mais fracos, isso tudo são sintomas de um império em decadência. Porque o império forte, vigoroso, né, no auge do seu poder, como Trump mente que os Estados Unidos está, não precisa bradar de si próprio. Isso fica evidente diante de todos. E o que está evidente diante de todos? Que os Estados Unidos já não consegue mais determinar sozinho o rumo político do mundo, o rumo econômico do mundo. É isso que salta aos olhos. E por isso a necessidade do Trump de afirmar que os Estados Unidos faz isso. Quando você tem essa necessidade de afirmar, é porque os outros já não estão percebendo de maneira evidente que isso acontece. Então você precisa dizer. É literalmente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Hard power politics. Mas os mesmos especialistas também admitem que isso talvez seja uma mera estratégia de negociação. That's the problem a bit with Trump, that he's rather unpredictable, and he also uses a lot of his statements to start a kind of negotiation, but it's not very clear what he then wants. So I think in Panama he wants to exclude Chinese influence and maybe negotiate cheaper tariffs for American ships or something like that. Na política externa, que basicamente foi o que ele conseguiu em relação ao Panamá, tá? Existe um modelo de negociação conhecido como o da cenoura e do porrete, ou seja, de incentivos e punições para cooptar aliados e chegar a acordos. E Trump parece se encaixar parcialmente nesse modelo. De um lado, ele usa o porrete, ou seja, ameaças de uso da força militar ou de sanções econômicas para coagir outras nações. De outro estaria a cenoura, ou um incentivo positivo para convencer aliados, por exemplo, negociando investimentos, ajuda humanitária, acordos bilaterais ou assentos em organismos multilaterais. Mas, por enquanto, na visão dos analistas, Trump se concentra apenas no porrete. E tarifas comerciais têm sido uma das principais armas do presidente americano, inclusive contra o Brasil. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs
than we charge them. Para a historiadora Naoko Shibuzawa, muitas ameaças de Trump são só bravatas. I can't imagine the United States invading Canada. That's not going to happen, right? And so this is more bluster. Is the United States going to invade and take Gaza? I also find that to be very highly improbable as well too, right? So there you have this man who's the most powerful man on earth making these statements that seem really out of step with the contemporary world. Já o analista Andrew Mumford acha que as atitudes de Trump têm mais a ver com a política interna do que a externa. Ou seja, a intenção é agradar o eleitorado trumpista. I wouldn't define it as a new age of imperialism. Também, eu acho que tem um pouco das duas coisas, tá? Uma é para negociar, até porque a maior parte do que ele brada, ele recua, fez assim com várias tarifas, e acho que também ajuda bastante a manter o gado entretido, né, gente? Acho que tem um pouco de cada um. Instead, I would see it as a recalibration of American foreign policy. They are as much for his domestic audience, for his political base back home, as they actually are about the international political ramifications for all of this. Bom, mas como já expliquei lá no começo do vídeo, os estudiosos do neoimperialismo apontam que esse modelo não é exclusivo dos Estados Unidos. The most clear case, obviously, is Vladimir Putin and the Russian Federation. So the occupation first of Crimea, and in 2022, the full invasion of Ukraine. But there are earlier examples. So Putin waged a war against Georgia in 2008. And one could argue that also China has clear imperial tendencies. So they turned small rocks in the South Chinese Sea into little islands, built military bases on them, and thereby claimed not just the islands themselves. Cara, o cara é obrigado a gaguejar pra falar, né, meu? Porque, tipo, a China cercada de bases dos Estados Unidos por todos os lados, tá? Enfrentando pressões políticas em áreas delicadas como Hong Kong, como Taiwan, onde há uma grande influência política externa, minando a reaproximação e a reintegração dessas áreas que pertencem à China. E aí a China não pode se preparar, não pode se militarizar. Veja, a discussão sobre o imperialismo da China, a gente tem que pensar sobre duas perspectivas. Uma delas, em relação à exportação de capitais, não há dúvida que a China, tendo relações capitalistas de produção, ela joga um bloco de capital contra o bloco de capital dos Estados Unidos, contra o bloco de capital da União Europeia. Então, nesse sentido, há sim um efeito imperialista, não há o que negar. Mas não dá para comparar o que a China faz com o que os Estados Unidos faz. A China não tem centenas de bases militares espalhadas pelo mundo inteiro. A China não tem uma porção de acordos desiguais impostos a nações economicamente, militarmente, politicamente mais fracas. A China, quando faz acordos com os outros países, ela defende seus interesses econômicos, mas ela também oferece contrapartidas, justamente para se contrapor à política capitaneada pelos Estados Unidos, que exporta o seu capital e não oferece contrapartida. Então não se trata da mesma coisa, tá, gente? But also the surrounding territorial waters and the raw materials that potentially can be found there. And this at the expense of neighboring countries like the Philippines and Vietnam. And then China is also, Xi Jinping has promised to take que Taiwan é da China, entendeu? Então ele não tem que tomar de volta. Ele só tem que resolver o imbróglio que foi criado, tá? Taiwan é da China, né? Taipei chinês, diga-se de passagem. Taiwan as well. So there are imperial tendencies there as well. E com Trump falando tão explicitamente sobre expandir o território americano, outras potências podem se sentir mais livres para tomar atitudes parecidas. There's certainly a danger that he is setting a precedent whereby major powers can see territory even outside of their sort of natural hemispheric sphere of influence and lay claim to it. The big concern is China. And the relations... Sabe, isso que me incomoda, a preocupação é a China, porque eles são tão bitolados, gente, que assim, a OTAN se expandindo pro Oriente, o Trump com essas declarações, a França na África, e a preocupação grande dessa turma alienada, alucinada, é a China. Sabe, o mundo capitaneado pelos Estados Unidos, de 91 para cá,
não desenvolveu nação pobre nenhuma, aprofundou as desigualdades, não trouxe paz, aprofundou as guerras, sobretudo as por procuração. Tá? E eles ainda acham que os Estados Unidos pode capitanear alguma espécie de mundo livre. Quando que o que os Estados Unidos faz é justamente impedir a liberdade e a paz. Então a preocupação é sempre a China. Porque essa galera é míope, intoxicada até o pescoço de ideologia que eles comem com farinha desde o dia que nasceram. Sabe? Eu acredito que a China, no mínimo, exerce uma função contra-hegemônica em relação aos Estados Unidos. E só por esse fato eu já fico do lado dos chineses. With Taiwan have diminished quite significantly over recent years. It remains a potential flashpoint for military activity in the area. Ou seja, podemos sim estar entrando em uma nova era da política externa. I would say that the period that we're living in, Há sim uma nova era da política, porque é uma nova era da economia. Tudo pode ser resumido à expansão do capital. O bloco de capital, capitaneado pelos Estados Unidos, só consegue se reproduzir há décadas a partir do mercado financeiro. O que é absolutamente instável, porque reproduz capital fictício e eclode bolhas financeiras de tempos em tempos. Por que a China é uma ameaça? Porque a China vem baseando o seu desenvolvimento a partir da reprodução de um capital que não é fictício, a partir da expansão da produção de mercadorias. Então, diante dessa realidade e, portanto, dessa necessidade, os Estados Unidos precisam reorganizar as relações econômicas a nível global para garantir a expansão do seu bloco de capital. E por isso esse novo conflito interimperialista, se você assim quiser chamar. reminds me of the unsettled period after 1919 when real questions are emerging about states, empires, their governance, international law and authority, which shape all of these things will take. It seems like another uncertain period of. Mas tá bom, vamos ficando por aqui. Mas é bom tudo isso, porque escancara a coisa que a gente está falando há muito tempo. ONU, OMS, OMC, tudo grande balela. FMI, tudo grande balela. Na verdade, é um arranjo institucional criado, organizado, administrado pelos Estados Unidos, que existem apenas para defender os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. E diante da impossibilidade de manter as aparências dessas estruturas, tá, o próprio Estados Unidos, com a política do Trump, está implodindo essas instituições. O que está mostrando para todo mundo é algo que a gente diz há muito tempo, que isso tudo faz parte de um grande teatro para dar um verniz democrático ao perfil autoritário da geopolítica dos Estados Unidos. É só isso. E agora não precisa-se mais dessa máscara, dessa demagogia, dessa farsa. Eles estão dispostos a abrir mão da farsa para defender mais diretamente os seus interesses econômicos, que é basicamente o que acontece quando se estabelece uma ditadura nas chamadas democracias liberais. É simplesmente o capital querendo suspender as mediações democrático-burguesas para ser atendido em relação aos seus interesses de maneira mais direta. É isso que o Trump está fazendo, tá, gente? Não tem mistério, não. Tá? É só isso. E a chance de dar bom é muito pequena. Beleza, gente? Se você chegou aqui até o final, é muito importante que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, apoie a manutenção da nossa programação e, é lógico, deixa aí também o teu comentário. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.